Olá, essa é uma aula de ciências do oitavo ano e nessa aula nós iremos estudar o sangue e os seus componentes. Eu sou o professor Augusto Franzner Nogueira Gonzaga. Primeiro, o que é o sangue? O sangue ele é um fluido viscoso de cor avermelhada. Acho que todo mundo já deve ter visto sangue alguma vez na vida e sabe disso, que o sangue tem essa cor avermelhada. E ele circula em todo o organismo. Nós temos no nosso corpo, e isso fala uma pessoa adulta, entre 5 e 6 litros de sangue. Tanto que quando você vai doar sangue, né, pessoas que doam sangue, eu já fiz isso, doam mais ou menos 400 ml de sangue. Então a gente tem muito sangue ainda, tem 5 a 6 litros de sangue. Ele é formado por algumas coisas. Tem a parte que a gente chama de plasma. Então se você pega um sangue e passa ele numa centrífuga, que é como se fosse um liquidificador muito rápido, ele vai separar essas partes. Então aqui o plasma é essa parte aqui, amarelada. Nós temos as células sanguíneas, que vai ser essa parte vermelha, que é formada pelos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. E nós ainda temos as plaquetas. Nós iremos ver a função de cada um desses elementos do sangue. Quais são as funções do sangue no organismo? A primeira função importante do sangue é o transporte. E ele transporta muita coisa. Ele transporta oxigênio e gás carbônico, nutrientes e água. Então o sangue ele leva, por meio das suas células e pelo próprio fluxo sanguíneo, esses nutrientes, esse oxigênio, esse gás carbônico, essa água para todo o corpo, para as células, para que elas realizem as suas funções. Regulação da temperatura. Então nós temos um corpo com a temperatura normalmente de 36,5 graus Celsius. Então essa regulação é feita pelo sangue. Esse calor que nós liberamos, se você sentir na sua pele, ele é feito pelo movimento do sangue. Defesa contra micro-organismos. Então nós temos elementos no sangue, que são os glóbulos brancos ou leucócitos, que eles vão combater micro-organismo e outras coisas que podem afetar o nosso corpo. E também a coagulação, que vai ser justamente quando você tem um corte no seu corpo, alguns elementos, especialmente as plaquetas, vão funcionar como fitas adesivas para fechar esse corte, para evitar a perda de sangue. O plasma, como eu já havia comentado, ele é um líquido de cor amarelada. Aqui nós temos o plasma separado, né, aqui o resto do sangue, a gente chama de elementos figurados, que são as células sanguíneas, e aqui o plasma. Ele é um líquido de cor amarela e ele representa cerca de metade, um pouco mais do volume total de sangue. Então, boa parte do nosso sangue é plasma. O que tem nesse plasma? Esse plasma é formado por água, nutrientes dissolvidos, então glicose, proteínas, lipídios, enfim, vários nutrientes, gás de oxigênio e gás carbônico. Então, tudo isso está aqui nesse plasma, cerca de 55% do volume total de sangue. As células sanguíneas, elas são produzidas na medula óssea vermelha. O que é a medula óssea vermelha? Olha o nome, medula. Medula é a parte central de alguma coisa. Qualquer coisa é a medula, é a parte central, a parte bem no meio. Óssea, então tem a ver com os ossos. E vermelha, porque é justamente a parte, digamos assim, que vai formar esses elementos. Tá? E onde que está essa medula óssea vermelha? Ela está bem no meio de grandes ossos, como por exemplo fêmur, tíbia, rádio. São ossos de grande tamanho no nosso corpo e dentro desses ossos você vai ter a formação dessas células sanguíneas. Então eles são formados aqui. Aqui quais são os tipos de células sanguíneas? Os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, que são essas aqui. Os glóbulos brancos ou leucócitos, que são vários tipos, estão aqui. Eles são chamados de glóbulos brancos porque eles têm uma cor esbranquiçada e esse tem uma cor vermelha. Ou leucócitos. E as plaquetas, que são fragmentos de células mortas, pedaços da própria medula, que também são formados na medula óssea vermelha.
Os glóbulos vermelhos serão as primeiras células que a gente vai observar. Esses glóbulos vermelhos são chamados, mais conhecidos como hemácias, tá? E eles são vermelhos justamente por quê? Porque eles têm um componente dentro dele, dentro da hemácia, que é chamado de hemoglobina. Essa hemoglobina, ela é formada de ferro mais proteína. Então tá aqui, ó. E isso vai dar a cor característica da hemácia e, por consequência, do sangue também, que é a cor vermelha. Então isso é por causa desse pigmento chamado hemoglobina que está dentro da hemácia, do glóbulo vermelho. Eles têm um formato, as hemácias têm um formato de rosquinha, então imagina você pegar um disco e amassar ele, então rosquinha, como se fosse aquele donut, tá? Quando eu falo rosquinha é aquele donut de filme americano, os policiais comem. Então tem esse formato, aqui dá pra ver bem característico. Então é um discozinho amassado, aqui no centro. Representam cerca de 45 a 50% do volume do sangue, então é boa parte do volume do sangue, junto com o plasma, que a gente já viu que também representa mais da metade do volume do sangue. Então, boa parte também é representado por essas hemácias. E são células que têm uma atividade curta. Elas duram mais ou menos 120 dias. Depois elas acabam morrendo. E elas vão ser renovadas, obviamente. Elas são renovadas onde? Na medula óssea vermelha. As próximas células são os glóbulos brancos ou leucócitos. Leuco vem de branco. Então, são glóbulos brancos, são células brancas, que têm a principal função de defesa do organismo. Então, são células que vão combater micro-organismos ou outros produtos tóxicos que podem entrar em contato com o nosso corpo. Eles representam menos de 5% do volume do sangue. Aqui nessa imagem talvez dê para ver isso. Então, se você vê essas bolinhas mais roxas claras, elas são hemácias, enquanto que essas lilazes escuras aqui, elas são os glóbulos brancos. Isso aqui é tudo por corante, tá, gente? Então, percebam que elas representam uma pequena parte, enquanto que as hemácias são bem mais numerosas. Quais são essas células, tá? Tem vários tipos. Tem monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e linfócitos. A duração delas varia bastante, porque são vários tipos celulares. Então, você tem células de leucócitos, glóbulos brancos, que podem durar apenas algumas horas, outras podem durar meses ou algumas até anos, tá? Então depende. E finalmente, para a gente encerrar, nós temos as plaquetas. As plaquetas, elas não são células, elas são fragmentos de células maiores, são pedaços de células que têm uma, digamos assim, uma força adesiva. Elas têm curta duração, duram de 5 a 9 dias, e a função das plaquetas é justamente de fazer formação de coágulos. O que é isso? Quando você rompe um vaso sanguíneo, como você vê nessa figura, você vai perder o quê? Vai perder sangue, vai perder hemácias, vai perder plasma. E aí o que vai acontecer? As plaquetas começam a se acumular aqui. Elas começam a se acumular nesse lugar onde teve o rompimento, né? Onde teve o corte. E elas vão se juntando, até que começa a formar fechar esse buraco. E aí outras células vêm, né? Por exemplo, hemácias e outras, e acabam fechando o buraco, tá? E formam o que a gente chama de coágulo. E aqui nós temos o coágulo fechado, né? Então percebam aqui, ó, as plaquetas que são as principais que vão fazer isso. Depois outras células se juntam e termina o serviço. Isso forma o quê? Então qual é a função das plaquetas? A coagulação do sangue. Justamente de formar isso aqui para evitar a perda de sangue por ferimentos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de ciências. Tenham todos uma boa semana.